você me chamava de pai. Esperei com tudo que me pediu, mas você não foi. Onde é que você está? Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Tá tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, eu ainda vou estar naquele lugar onde você buscava, eu ia te encontrar, meu filho. E no santo lugar eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. E lá naquela cruz declare: lá naquela cruz morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Declare: já não ouço mais a sua voz. Declare isso ao Senhor. Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Tá tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, eu ainda vou estar naquele lugar onde você buscava, eu ia te encontrar, meu filho. E no santo lugar eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Oh, aleluias. Olha o que o Senhor diz pra você, meu irmão. Filho, eu dei minha vida por você, e eu não te fiz para viver assim tão longe, meu filho. Eu inspirei o compositor, pus esta canção nos lábios do cantor, só pra te dizer: te amo. Olha o que o Senhor fala: eu amo você. Oh, aleluias. Eu amo você. Olha o que o Senhor diz pra você, igreja: eu amo você, meu filho amado. Eu amo você. Oh, aleluias. Declare: eu amo você, meu filho. Eu amo você. Olha o que o Senhor fala. Declare, igreja: eu amo. Eu amo você. Eu amo, declare: eu amo você. No santo lugar eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Oh,
Oh, aleluias, aleluia. Declare no santo lugar, igreja. No santo lugar eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Foi lá, igreja. Foi lá naquela cruz, morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. No santo lugar, declare mais uma vez de todo o teu coração. Declare isso, é no santo lugar. No santo lugar tu és maravilhoso. Sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Oh, tu és santo, tu és santo, tu és santo, tu és maravilhoso, tu és grandioso. Oh, aleluias, 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 aleluias. Oh, glórias e glórias e glórias e glórias e glórias te damos. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. Oh, se encha da presença dele neste momento. Se encha da presença do Espírito Santo. Fala, Senhor, eu quero mais de ti. Eu quero mais da tua presença. Eu quero mais da tua graça. Eu quero mais de ti. Eu quero mais, eu quero mais. Jesus, eu quero se encher de ti nesta manhã. Eu quero se encher desta presença. Eu quero se encher, meu Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Oh, aleluias, tu és santo, tu és santo. Tu és maravilhoso, tu és grandioso. Tudo que queremos é te adorar, é te exaltar. Oh, aleluias, 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 aleluias. Tu és maravilhoso, Jesus. Vem, 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 vem. Oh, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Oh, vem, Espírito Santo de Deus. Fala para ele, Jesus, eu quero mais da tua presença. Fala para ele, Jesus, eu quero mais do Senhor, Jesus. Oh, grande, grande, grande és tu. Oh, tu és santo, tu és santo, tu és maravilhoso. Hoje não é um culto igual ao do demais não, meu irmão. Este é um culto de entrega, este é um culto de adoração. Tu és santo, Senhor Jesus. Vem, Espírito Santo de Deus. Oh, aleluias, aleluias. Declare assim ao Senhor. Mas declare isso a Ele, de ti, fale. De ti. Declare isso, igreja, mais de ti, Senhor. Mais de ti. Declare mais de ti, mais de ti. Declare mais uma vez, peça mais da presença dEle. De ti. Declare menos de mim, declare isso. E menos de mim. E menos de mim. Declare menos de mim. E menos de mim. E menos de mim. Levante as tuas mãos aos céus e declare que Ele cresça. Declare que Ele cresça, que eu diminua. Que eu me constranja com a sua glória.
e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos. Declare que ele cresça, que ele cresça, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todo. Declare que ele cresça, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Declare mais de ti. Mais de ti. Declare mais e mais. Mais de ti. Menos de mim. E menos de mim, e menos de mim. Mais uma vez, declare mais de ti, Senhor, mais e mais. Mais. Chama ele para você. De ti. Mais de ti E menos de mim. e menos de mim, e menos de mim. Que ele cresça e eu diminua. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. E você levante suas mãos aos céus e diga: obrigado, Jesus. Que a tua presença, ela esteja em mim e que eu esteja todos os dias da minha vida na tua presença. Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Glória a Deus. Bom dia. Tudo bem? Sejam bem-vindos em nome de Jesus Cristo. Tenho certeza que Deus vai abençoar você. Dá um bom dia para a pessoa perto de você. Fala para ela: bom dia, em nome de Jesus. Sejam bem-vindos, amém? Esse bom dia foi meio triste, né, irmãos? Fala para o irmão do lado: já tomou café? Quem já tomou café aqui? Com açúcar ou sem açúcar? Por isso que está triste, que açúcar faz a pressão cair, né? Quando o café é amargo, a pessoa já fica, acorda, né? Dá um bom dia para a pessoa, fala: bom dia, mulher, homem de Deus. Aí fica melhor, amém? Pode se assentar, fique à vontade, em nome de Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos.
Estamos hoje aqui domingo, dia 26, pelo menos 2 quilos mais gordo, não é verdade? De tanta comida que nós comemos no Natal. Quem comeu bastante aí no Natal? Comeu, dona Ângela? Trouxe a marmitinha que a senhora falou? Não trouxe? Você veio buscar, né? Você não me ama mais não, já me amou um dia, hoje não me ama mais não, essa véia aí, né? A senhora trouxe a marmitinha, dona Lucia? Trouxe? Oh, Jesus. Não, mas eu estou falando para mim. Não é para esse povo não, é só para mim. Né? Coisa boa. Deus abençoe a vida de todos aí, em nome de Jesus. Quem pôde estar com a família, quem, né, recebeu, eu estou com a minha família. Cadê? Meu cunhado está aqui, levanta a mão aí. Minha irmã está lá no fundo, né? Cadê a dona Cida? Levanta a mão aí, Cida. Está lá. Está a dona Cida ali. E a galera do bem está tudo ali na escolinha. Só tem anjo lá. Fala para o irmão do lá, fala, na escolinha só tem anjo hoje. Umas crianças, ó. Mamão com açúcar, né? O melhorzinho ali diz que já tocou fogo numa casa. Graças a Deus. Vamos para a palavra. Deixa eu trazer um recado de Deus ao teu coração. Um recado que eu estava essa semana, né, pedindo para Deus uma palavra. E me veio uma mensagem que eu ministrei aqui uma vez há muito tempo. E eu queria lembrar um pouquinho dessa mensagem, só que com algumas coisas diferentes. O começo dela é lá no livro de Jó, capítulo 42. Você que trouxe a sua Bíblia, nós vamos aprender que o reconhecimento a Deus, ele é fundamental na vida das pessoas. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Tem lugar aqui na frente, ó. Quem for chegando tem 1, 2, 3. Tem 4 lugares vagos aqui, tá bom? Glória a Deus. Jó, capítulo 42. A senhora trouxe a marmita, dona Denise? Trouxe? Para mim, não estou falando para esse povo não. Ah, obrigado. O senhor Moisés deixou, né? Diz que ele é o homem que... Eu falei para ela que o senhor que mandava em tudo lá. Ela falou que só quando ela não está em casa. É o senhor Moisés que manda lá. Só quando eu não estou em casa. Então tá bom, tá igual lá em casa, né, irmãos? Amém? Isso. Desliga o celular. Confere o celular aí, quem não conferiu ainda. Dá uma olhada aí, vê se não vai tocar, se não vai atrapalhar os irmãos, que eu vou conferir o meu aqui também, que de vez em quando até o pastor faz umas artes, não é verdade? Pastor, meu celular está para vibrar, depois você atende. Amém? Vamos lá, Jó 42, versículo 1, diz assim, ó. Então, respondeu Jó, né? Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Eu quero trazer um recado para você hoje, que fala sobre reconhecimento. Nós vivemos numa época atual, onde muitas pessoas têm reconhecido várias coisas. A pessoa, ela tem prazer em reconhecer, né, o namorado, ela tem prazer em reconhecer o noivo, ela tem prazer em reconhecer o marido, a esposa, ela reconhece o time de futebol, ela tem prazer em reconhecer o político, ou não é verdade? Mas muitas vezes ela não reconhece aquilo que Deus é na vida dela. Ela ainda acha que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é uma manipulação. É muito comum você ver Deus falando com algumas pessoas, às vezes até mesmo através do pastor, do homem de Deus, ou de um irmão, de um obreiro, quem quer que seja. E é muito comum você ver pessoas olhando e dizendo: não, isso aí não é bem assim que funciona. E por não reconhecer o recado de Deus, aquilo que Deus tem para falar para ela, ela acaba, meu irmão, vivendo uma vida de qualquer jeito. O Jó faz uma das mais bonitas declarações, dizendo: eu sei, bem sei, que o Senhor pode, que tudo podes. Amém? Esta é uma certeza que nós temos que ter para nós. Você percebe que ele não está falando de outra pessoa, ele está falando dele.
Ele não está declarando para que as pessoas que estão ali, dizendo o seguinte: nós aqui sabemos. Ele diz: eu sei. O primeiro passo para que nós possamos ter um sucesso com Deus é nós reconhecermos, é nós aprendermos a viver com Ele, é nós aprendermos a andar com Ele. Talvez eu e você somos pessoas que queremos que a nossa família assuma Jesus, não é verdade? Mas como que Ele vai assumir Jesus se eu ainda não assumi? Se eu ainda não assumi o Senhor na minha vida? Então o Jó, ele faz uma declaração a Deus dizendo: bem sei que tudo podes. Amém, meus irmãos? Aprenda a reconhecer a Deus. Aprenda a reconhecer a obra de Deus sobre a tua vida. Aprenda a reconhecer o plano que Deus tem traçado para você. Comece a buscar a Deus, comece a falar com Deus para que Ele possa te mostrar o caminho, para que Ele possa mostrar para você aquilo que Ele tem preparado. Aprenda que Ele é Senhor de tudo e de todas as coisas. Amém? Vamos lá para o livro de Mateus capítulo 2. Em nome de Jesus. Mateus capítulo 2. E aqui a Bíblia começa a falar de Jesus Cristo, amém? Mateus capítulo 2, versículo 10. Diz assim, ó: e vendo eles a estrela, alegraram-se muito com júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e fizeram o quê? Prostraram-se, né? A Bíblia diz: prostrando o adoraram, e abrindo os seus tesouros lhe ofereceram dádivas, ouro, incenso e mirra. A Bíblia conta a história desses magos, né? Que eu até estive brincando semana passada, que nós costumamos dizer que eram os 3 magos, né? Não, os 3 reis magos, é assim que a gente fala? E eu estava explicando para o povo que a Bíblia não fala que é 3 magos. A Bíblia fala que eram uns magos, né? No capítulo 2, no versículo 1, diz: tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos. Mas nós costumamos dizer que era 3 por causa do que, irmãos? Por causa dos presentes. Foi dado 3 presentes, então nós deduzimos que cada um deu um. Não, mas a Bíblia diz que foram uns. Não fala se foi 1, se foi 2, não fala nada disso. Só fala que foi uns. Amém? Mas a Bíblia diz que quando esses homens chegaram a Cristo, e ele estava ainda pequeno, recém-nascido, dentro de uma manjedoura, num lugar inapropriado para qualquer criança. Amém, meus irmãos? Se você pegar uma pessoa que mora no sítio, ou que cresceu num ambiente como esse, você vai ver que a mãe dificilmente tem o filho ali. Ela tem um quarto preparado, ela tem uma parteira preparada. É ou não é verdade? E Jesus está num lugar inapropriado. Mas, mesmo estando num lugar inapropriado, ele era o filho de quem? O filho de Deus. E a Bíblia diz que esses homens, magos, que não eram qualquer homens, eram homens prudentes, homens bem-sucedidos, homens com condições. A Bíblia diz que esses homens, eles chegaram diante daquele garoto e souberam reconhecê-lo como filho de Deus. Pastor, o que nós ganhamos quando passamos a reconhecer Jesus Cristo? Você tem uma mudança de vida, amém? Você tem uma transformação de vida, você tem um recurso para viver. Jesus era aquele que era esperado por todos aqueles que faziam parte daquela época. Todos aqueles que eram verdadeiramente pessoas que esperavam uma provisão de Deus. E quando eles chegaram, conduzidos ali por aquela estrela que representa a palavra de Deus, a Bíblia diz que a primeira atitude deles foi o quê? Foi se prostrar. Se prostrar significa reverenciar,
reconhecê-lo como alguém acima, reconhecê-lo como alguém superior. E foi isso que esses homens fizeram, souberam honrar a Jesus. E hoje em dia, como eu disse, tem muitas pessoas sofrendo, porque não aprenderam ainda a reconhecer o Senhor como Deus da vida dela. Não aprenderam a reconhecer aquilo que Jesus pode fazer. E aqui Deus começa a falar conosco aqui nessa manhã. Pastor, por quê? Porque tem muitas pessoas que elas não levam a vinda à casa de Deus a séria. Ela não leva, meu irmão, a presença de Deus da maneira que se deve. Nós estávamos cantando aqui que Ele cresça e eu diminua. Mas muitas vezes Deus vai falar algo para mim que vai ferir o meu coração, ou que vai ser algo que eu não queria fazer. E o que eu vou fazer? Eu vou falar para Deus assim: Senhor, deixa para depois. É ou não é verdade? Senhor, eu não vou agir dessa maneira. Quantas e quantas vezes eu fui falar com Deus e dizendo para Deus: Pai, me dá uma direção, esperando que Deus ia falar para mim fazer algo, e Deus mandou eu fazer algo ao contrário. E fazer aquilo que era ao contrário feria-me, não ia a favor daquilo que eu pensava, que eu queria. E eu tive que abrir mão daquilo que eu achava para fazer aquilo que Deus estava mandando. Nós temos que aprender, meu irmão, a reconhecê-lo. E agora eu vou falar com vocês lá no livro de Mateus, capítulo 8. Vamos lá, sexta-feira eu falei um pouquinho sobre isso. Mateus capítulo 8, amém? Glória a Deus. Versículo de número 8. Aliás, vamos começar pelo 5. Mateus 8, 5. Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Olha a resposta de Jesus. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei o quê? E ele interrompe Jesus. Pastor, como que ele interrompe Jesus? Olha como ele interrompe, versículo 8. E o centurião respondendo diz: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma, e o meu criado. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem gostaria que Jesus estivesse lá na casa dele hoje, agora? Levanta a mão aí. Posso falar uma coisa mais bonita ainda? Jesus, ele está lá dentro. Glória a Deus. Fala para o irmão: Jesus está lá dentro da sua casa. Mas deixa eu chamar a sua atenção. Ele pode ser para você o Deus dentro da sua casa, ou ele pode ser para você um vaso de enfeite lá dentro. A Bíblia diz que o Senhor, ele é Deus onipresente, está em todos, mas age em todos os lugares? Não. Por quê? Porque ele não tem liberdade. O livro de Apocalipse diz que o Senhor está à porta. Ele nunca invade, ele nunca age, meu irmão, na sua vida. Ele não mexe no seu direito sem que você permita. Esse homem, quando Jesus falou para ele: eu vou até a tua casa, ele disse: Senhor, não precisa, não precisa, eu não sou digno. Mas se o Senhor disser uma palavra, o que esse homem ensina para nós aqui? Que Jesus, ele pode estar dentro da sua casa, mas se a palavra dele não influenciar você lá dentro, a presença só dele não vai bastar. Amém? Tem muitas pessoas que têm chamado, têm abrido a porta, têm convidado: Senhor, entra aqui na minha casa. E Jesus entra lá. Só que quando Jesus dá uma direção, ela fala: não vou fazer isso não. Quer dizer, a presença dele é real, mas a direção dele não faz efeito nenhum. Nós não podemos ser assim. Esse homem, ele soube reconhecer. Se você ler aqui, eu não vou ler tudo, senão nós vamos ficar muito tempo aqui. Ele fala para ele: eu também sou uma autoridade. Eu tenho homens, pessoas que trabalham para mim. Quando eu mando um ir, ele vai. Quando eu mando o outro voltar, ele volta. O que esse homem fez aqui, pastor? Ele reconheceu Jesus como a maior autoridade, como alguém que era superior àquela enfermidade do servo dele, como alguém que, se desse uma ordem, aquilo que ele disse seria cumprido. E às vezes essa palavra de Deus, ela vem até nós,
E nós fazemos o quê? Ignoramos. Lembra daquele jovem rico? Bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou para ele: guarda os mandamentos. Ele falou: tudo isso eu faço, tudo isso eu tenho feito. E a Bíblia diz que Jesus olhou para ele e amou ele, porque era verdade. Era verdade. Ele tinha, meu irmão, aprendido a palavra, ele tinha ouvido a palavra, ele tinha decorado a palavra. Mas quando Jesus mandou ele colocar em prática, falou: agora vai lá, vende tudo que tem, dá aos pobres e vem me seguir. A Bíblia diz que ele sai triste. Por quê? Porque ele gostava de ouvir, mas não gostava de praticar. Fala para o irmão do lado: quem é você, o que ouve ou o que pratica? Pastor, por que tem pessoas que ouvem? Porque elas gostam. Mas por que tem pessoas que não praticam? Porque ela ainda não aprendeu a reconhecer que a direção de Deus é a melhor para a vida dela. Esse homem disse: não, Senhor, uma palavra é suficiente, uma ordem do Senhor e tudo se estabelece, uma palavra do Senhor e tudo acontece, porque o Senhor é a autoridade diante dessa situação. E a Bíblia diz que Jesus deu uma palavra, e o que aconteceu com o criado dele? Foi curado. Ele soube reconhecer. Reconheça Ele como o Senhor, como Deus que muda a sua vida. Reconheça Ele como Deus que pode fazer você vencer a doença, pode fazer você vencer a enfermidade, pode fazer você vencer, meu irmão, qualquer luta, desde que você esteja com Ele. Todas as coisas podemos em quem? Naquele que nos fortalece. E quem tem que nos fortalecer é o nosso Deus, é a palavra dele. Amém? Vamos para outra pessoa? Ô pastor, vamos para outra pessoa que precisa, né, aprender conosco aqui. Deixa eu pegar aqui a minha colinha. Marcos capítulo 5, vamos lá? Livro da frente. Nós estamos com a presença ilustre aqui. Tudo bom, meu amigo? Né? Pastor Batista. Daqui a pouco o senhor vem orar aqui comigo, né? Abençoa meu povo aqui também. Eu sou meio ruim de vista, viu? Eu fico olhando aqui, aí a luz batendo, aí eu estou olhando aqui esse homem de Deus, né? Você não foi falar para mim que esse homem estava aí, não? Pelo amor de Deus, hein? Você não colocou nenhum homem lá para a gente honrar ele? É ou não é verdade? Tem que honrar o profeta. Obrigado, Deus abençoe, pastor. Quando eu cheguei em Santos aqui, ele já estava aqui, né? Eu fui para Enseada, ele era pastor antes de mim. Glória a Deus. Dona Fabiola, as crianças, a menina está grande, está aí? Está tocando já? Ela vem aqui. A última vez que ela veio aqui, eu coloquei ela no teclado, falei para ela: vou te ensinar a fazer 3 notas. Na próxima vez que você vir, eu ensino mais 3, né? Deus abençoe. Daqui a pouco vocês vão abençoar a gente aqui também, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá? Marcos capítulo 5. Deixa eu achar aqui. Versículo 27. Marcos 5, 27. Nós ouvimos falar de alguém que foi interceder por um homem, e a Bíblia diz que o servo dele foi curado. Agora nós vamos ouvir falar de um assunto bem conhecido, de uma mulher que a Bíblia diz que tinha um fluxo de sangue. Versículo 27. Ouvindo falar de quem? Veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua. Nós conhecemos a história dessa mulher do fluxo de sangue, mas o que chama a atenção é que a Bíblia diz, se você ler um pouquinho antes, que ela despediu tudo que ela tinha. Ou seja, ela investiu tudo que ela tinha buscando uma cura, e ela não conseguiu. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, quando ela ouviu falar daquilo que ele fazia, o coração dela se alegra, o coração dela se enche de fé, de esperança. E a Bíblia diz que ela, ouvindo falar de Jesus, ela falou: preciso me aproximar dele, eu preciso tocar nele, nem que seja nas suas vestes, eu preciso estar perto dele. Mas pastor, por que ela queria isso? Versículo 28, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. O que é isso aqui? Reconhecimento. Ela tinha um problema que ela foi buscar solução em todos os lugares possíveis,
E ela não encontrou a cura para ela em lugar nenhum. Ela não encontrou a resposta para ela em lugar nenhum. A Bíblia diz que ela perdeu, ela desperdiçou tudo que ela tinha, buscando uma resposta. Talvez já estava até desanimada. Talvez já não tinha esperança nenhuma. Deve ter ido nos melhores médicos possíveis, mas não conseguiu alcançar um êxito. Por quê? Porque ninguém podia fazer nada por ela. A ciência, a sabedoria humana, ninguém podia fazer nada por ela. E a Bíblia diz que ela ouve falar de quem, meu irmão? De Jesus. Bom dia. Fala para o irmão do lado, tem coisa que é só Jesus. Tem coisa que é só Ele, não adianta a gente querer manipular. Eu sempre lembro aqui daquela passagem, que também está aqui no livro de Marcos, que a Bíblia diz que o pai leva um filho, um jovem lunático, e ele chega e pega o filho dele e entrega para os discípulos. E a Bíblia já conta que Jesus está vindo e ouvindo uma discussão, alguns comentários, um alvoroço, e Jesus para e pergunta para eles: o que vocês estão discutindo? Aquele homem sai do meio deles e fala para eles: mestre, preste atenção, mestre, trouxe-te o meu filho, e entreguei aos seus, e eles nada puderam fazer. Aonde que está o erro aqui, pastor? Ele fala para Jesus: Jesus, eu trouxe o meu filho para o Senhor, mas no meio do caminho eu entreguei para quem? Para os seus discípulos, e eles nada puderam. Eu sempre falo, os discípulos eram homens de Deus, era ou não era? Eram pessoas que estavam andando com Cristo, mas aquele problema era só Jesus, era entre o Pai, o Filho e quem? E Jesus. Muitas pessoas reconhecem o homem, mas não entendem que precisam ir direto a Deus. Existem conquistas na minha vida e na sua vida que nós não vamos alcançar pedindo para alguém orar por nós. Nós vamos alcançar nós orando por nós mesmos, buscando por nós. Ah, pastor, mas está difícil. Talvez esse foi o problema do pai. Ele viu Jesus lá na frente, um monte de pessoas em cima, ele falou: vai ser muito difícil chegar ali. Olha o tanto de gente que tem, meu filho aqui, não vou conseguir, peraí. Mas tem um discípulo dele, não, então deixa eu entregar. Meu irmão, quem quer vencer, supera qualquer obstáculo. Amém? Nós temos que aprender que para chegar perto do Senhor, nós vamos enfrentar muitas adversidades, muitas coisas vão tentar se opor no nosso caminho, mas nós temos que ser persistentes. Ele disse para Jesus: eu trouxe para o Senhor, mas entreguei para os seus discípulos, e eles nada puderam fazer. Eles não iam fazer. Eles não eram de Deus? Não, eles eram de Deus, mas a situação daquele homem, daquele jovem, era tratar direto com Cristo. Essa mulher aqui, ela entendeu que ela precisava se aproximar de Jesus, e ela colocou no coração: se tão somente eu tocar. Uma multidão existia na frente, muitas pessoas ali, meu irmão, tentando, almejando também um milagre, mas a Bíblia diz que ela vai. Mas por que, pastor, que ela foi curada? Porque ela reconheceu que Jesus era a solução para o problema dela. Se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu serei sarado. Aprenda a reconhecer o Senhor. Aprenda a reconhecer o Cristo que deu a vida por mim e por você. Pastor, minha vida está amarrada, tudo que eu tenho feito, nada está dando certo. Pastor, as coisas para mim tem cada vez piorado. Tudo que eu tenho feito está amarrado, está preso. Aprenda, meu irmão, a se aproximar do Senhor. Saia daqui nessa manhã sabendo que muitas coisas que você não conquistou em 2021, talvez foi porque você ficou esperando alguém orar por você. Às vezes até mesmo o pastor está orando por mim, mas tem coisas que nem a oração do pastor vai fazer sua vida mudar.
É você, como diz o louvor, e Deus, e mais ninguém. É ou não é verdade? Né? Tem um ditado que diz: cada um com seus problemas. É ou não é verdade? Tem coisa que ninguém vai fazer por você. Existem orações que ninguém vai conseguir fazer por você. Existem situações que você não vai conseguir mandar um mensageiro, você vai ter que ir lá. Existem lutas que você não pode contratar alguém para lutar, você vai ter que lutar. Você vai ter que reconhecer. Essa mulher, ela soube, desde o momento em que ela ouviu, ela soube reconhecer. Eu busquei em muitos lugares e não consegui. Mas agora eu encontrei alguém que vai resolver o meu problema. Se tem alguém que pode resolver o seu problema, é o Senhor Deus que está aqui nessa manhã. Diga graças a Deus. Amém, meus irmãos? Nós temos que ter essa ciência. Agora, vamos ouvir um discípulo falando. Livro de João, e é o versículo que eu disse que é o mais bonito de todos, capítulo 6, versículo 67. João capítulo 6, versículo 67. Ouvimos falar de um homem lá atrás, no Velho Testamento, reconhecendo a Deus. Ouvimos falar de magos, né, que souberam reconhecer Jesus. Ouvimos falar de um homem que era uma autoridade. Um homem que, eu costumo dizer que todo mundo que chegou a Jesus, chegou com muita dificuldade. Esse centurião chegou e foi entrando. Quando ele passava, as pessoas abriam caminho. Ele era uma autoridade também. Ouvimos falar de uma mulher que tinha um problema crônico, que ninguém conseguiu ajudar ela. E agora vamos ouvir falar de um discípulo, que talvez foi o mais cabeça dura, mas que foi aquele que viveu a maior transformação entre os 12. Amém? Alguém pode falar assim: pastor, mas segundo aqueles que estudam, o discípulo que mais se aproximou de Jesus foi João. Sim. Mas o que mais teve a sua vida transformada, a sua personalidade, o seu pensamento, foi esse homem aqui, chamado Pedro. Amém? 67. Então disse Jesus aos 12: quereis também vos retirar? Aprendemos aqui alguns dias atrás. Jesus está ensinando, está se declarando para as pessoas e dizendo para eles aquilo que ele era: eu sou o pão da vida. Aqueles que o meu Pai me der. E as pessoas começaram a achar aquela palavra muito pesada. Se você ler aqui um pouquinho para frente, né, um pouquinho antes, a Bíblia diz que os discípulos, não os 12, mas aqueles outros que foram se levantando no meio da trajetória, começaram a olhar para ele e dizer: essa palavra é muito dura. E eles deram as costas e foram embora. Até aquela pessoa que às vezes parece que está tão firme com Deus, ela não está preparada para reconhecer o que Deus quer na vida dela. Você já repreendeu alguém e essa pessoa saiu da igreja porque foi ofendida na cabeça dela? É muito comum às vezes, né? Você vê pessoas dentro da igreja que vêm falar algo para você, você dá uma palavra mais forte para ela, fala aquilo que ela tem que realmente ouvir, e essa pessoa se chateia, sai para fora da igreja. Por quê? Porque ela não sabe reconhecer. Foi o que aconteceu aqui. Depois você lê na sua casa. Mas quando Jesus viu todo mundo indo embora, ele falou para os 12: mais alguém de vós quereis se retirar? Alguém mais quer ir embora? Alguém mais quer me deixar? Alguém mais quer abandonar o barco? E o versículo 68. Respondeu, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Meu irmão, não tem outro caminho. Quando nós aprendemos a reconhecer isso,
quando você tem verdadeiramente uma experiência com Deus, você sabe que não tem outra opção, não tem uma segunda alternativa. Deus fala com você aqui, você não fica procurando em outro lugar algo para te justificar, porque Deus falou aquilo que você precisa ouvir, e não aquilo que você quer ouvir. E na maioria das vezes é assim. Aquilo que nós precisamos ouvir, muitas vezes não é o que nós queremos ouvir. Pedro falou: Senhor, para onde nós vamos? Como que nós vamos sair de perto do Senhor? Se a nossa eternidade, a vida eterna, só será possível se estivermos contigo. Só o Senhor tem uma palavra que nos leva à salvação. Ele reconhece a Jesus como o Senhor da vida dele. E ele vence. E ele se torna o que se tornou. Aprenda a reconhecer Jesus. Amém? Bom dia. De novo, olha para o irmão do lado. Fala para ele assim, ó. Se você ouvir a palavra, você vai reconhecer a Cristo. E vai enxergá-lo como Deus, Senhor e Salvador. Mas quando você ouve as pessoas, olha como você enxerga a Jesus. Marcos capítulo 6. Para a gente orar. Marcos 6. Marcos 6. Versículo 1. Agora prepara, hein? E partindo dali, chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos ouvindo se admiravam, dizendo: de onde vêm essas coisas? E que sabedoria é essa que foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas? Para que, olha para mim. Eles estavam prestando atenção na palavra que estava sendo pregada. No evangelho de Deus, do próprio Cristo estava sendo ministrada. E a Bíblia diz que eles estão admirados. Que palavra é essa, Marcelo? Parece que ele estava dormindo, na minha casa. Meu Deus, pastor, alguém contou minha vida para ele? É ou não é assim? Tudo que ele está falando está dando, não é possível. E a pessoa ficou admirada, porque ela estava prestando atenção no quê? Na palavra. Agora aparece um homem e diz o seguinte, versículo de número 3. Não é esse o quê? O carpinteiro? Filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizaram nele. Quando você ouve a palavra, você enxerga Jesus como Deus, como aquele que pode te curar, como aquele que pode te salvar, como aquele que pode salvar a sua casa, como uma autoridade para todo e qualquer problema. Você passa a reconhecê-lo como aquele que tem a única palavra de salvação. Mas quando você deixa de ouvir e começa a ouvir as pessoas, você começa a ser influenciado dessa maneira. A mulher do fluxo de sangue enxergava ele, o centurião, como uma grande autoridade, aqueles magos como libertador, como aquele que Deus havia prometido, o Pedro como aquele que tinha a palavra de vida eterna. E a Bíblia diz que Jesus vai para Nazaré, e quando ele chega em Nazaré, ele começa a ministrar uma palavra, as pessoas estão olhando, mas daqui a pouco alguém olha para ele e diz: esse é um carpinteiro.
quem Jesus é para você? Quem é Jesus para você? O Filho de Deus ou o carpinteiro? Como dizem aí fora, alguém que é manipulado pelos homens de Deus para tirar dinheiro do povo? Não é assim que falam aí fora? Ah, esse negócio de igreja é só religião. Para muitos, Jesus é uma religião. Para muitos, Jesus, meu irmão, é alguém comum. Para esse povo aqui, ele não era o Filho de Deus. Para esse povo aqui, ele não era alguém que podia transformá-los. Para esse povo aqui, ele era um carpinteiro. E por reconhecê-lo como um carpinteiro, olha o que diz aqui, versículo de número 4. E Jesus dizia: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes, na sua... Lembra da declaração de Jó lá atrás? Bem sei que tudo podes. Pastor, Deus pode tudo? Olha a resposta aqui no versículo 5. E não podia fazer obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes, e estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Nós acabamos de ouvir falar de um Jesus que curou milhares de pessoas, mas que chegou em um lugar, e naquele lugar ele não pôde fazer maravilhas, porque as pessoas enxergavam ele como um carpinteiro. A mão de Deus, o poder de Deus, vai trabalhar na sua vida, conforme você enxergá-lo, conforme você reconhecê-lo, como Deus, ou como carpinteiro. Amém? Olha para o irmão desconfiado, olhar de desconfiado, sabe fazer? Rabo de olho assim? Está precisando do marceneiro lá, seu Marcelo? Está precisando de um carpinteiro lá na sua casa? Fazer o berço da criança? Não. Nós estamos precisando do poder de Deus. E hoje Ele está aqui para a gente declarar que Ele é Senhor da nossa vida. Diga graças a Deus. Levanta a mão assim e fala: Senhor Jesus, eu reconheço o Senhor como Deus único, Senhor e Salvador. Vamos colocar de pé aplaudindo Jesus? Feche os seus olhos, com os olhos fechados, adore a Ele de todo o teu coração. Aleluia, Jesus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome. Adore a Ele de todo o teu coração e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Declare com toda a sua fé: pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor.
na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer. Agradeça a Ele e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande, declara a igreja, ao Senhor, é o Senhor e muito digno de, na cidade do nosso Deus, na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Alegria de toda a terra, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, vitória, e que nos ajuda contra o inimigo, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso reconhecemos, nos prostramos, por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, Pois só tu és, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Fale com Deus agora. Reconheça Ele como o Senhor da sua vida. Entregue a Ele a tua casa, a tua família, os teus filhos. Fala para Ele: hoje o Senhor tem liberdade. Liberdade como meu Senhor e Deus.
É você e Deus, meu irmão. É aquela oração que ninguém pode fazer por você. É a declaração de fé que só você pode declarar. Aleluia. Isso. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro, eu perca amiga, eu só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença. Oh, oh, oh. Aleluias. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar toda a ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro, eu perca amiga, eu só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro, eu perca amiga, eu só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus,
que eu perca dinheiro, eu perca amiga, eu só não quero perder Tua presença, Tua presença, Tua presença. Tu és o Senhor da nossa vida, Tu és o Deus da nossa casa. Oh Deus, nós queremos mais de Ti, mais de Ti. Oh Espírito Santo, toca em nós, muda cada um de nós, encha cada um de nós, ó Pai. Ora massorerererererere candarabalabadorererererere. Ora massorerererererere candarabassorerere balabala. Ore malama sorererererererere candarama suririri barabalabadorererererere. Isso, adore a Ele. Fala para Ele: Senhor, as portas da minha vida, da minha casa estão abertas ao Senhor. Ora machorerererererere malama sorerererererere arebalabaduririrerere malama sarabatorerererere. Vem tocar nesse homem, ó Deus. Vem tocar nessa mulher, Espírito Santo. Tenha liberdade no nosso meio. Tenha liberdade sobre esse povo, sobre essa igreja. Vem, meu Deus, levantar o caído. Fortalece aquele que está fraco, aquele que está confuso. Direciona ele, direciona ela. Uramadorerererererere candaramasorere balabadorererererere aramalamadore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 
Oh Deus, Tu és o Senhor da nossa vida. Não há outro além de Ti, ó Pai. Só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor. Só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra E céu
o teu nome engrandecer. Obrigado, Jesus. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E você diga obrigado, Jesus. Vamos aplaudir o Senhor bem forte, que Ele é bom. Pode aplaudir bem forte, que é para Jesus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Creia. Olha para o irmão do lado. Fala para ele aí, Deus ou carpinteiro? Ele é Senhor de todas as coisas. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Tenho certeza que o Espírito Santo de Deus te tocou nessa manhã aqui. Amém? Pode se assentar em nome de